Saudações cristãs a todos que estudam conosco a Bíblia a cada dia. Ficamos felizes e agradecidos por Deus nos conceder a oportunidade de estarmos juntos. Queremos agradecer a todos vocês que estudam conosco e que compartilham os estudos com outras pessoas. Agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, vocês que clicam no dedinho de joinha e também agradecemos a todos que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando conosco os estudos. Mandamos um alô especial para Marivan Oliveira, de Alagoinha, na Bahia. Doraci Mendes de Souza, está hoje completando mais um ano de vida, parabéns, que Deus abençoe e lhe dê muitos anos de vida. Marcos Batista, de Oswaldo Cruz, São Paulo. José Afrânio Arruda, de Manaus, Amazonas. Francisca, de Nova Ipixuna, no Pará. Maria Valdenir Vale, de Campinas, São Paulo, e todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Queremos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, nos encontramos em Tua presença, agradecidos pela vida, por mais um dia que nos concedes e também pelos momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, onde quer que cada um se encontra ouvindo a Tua Palavra, que sejam cheios do Teu Espírito Santo, tenham a mente aberta para entenderem a Tua Palavra, aceitá-la e viverem os princípios sagrados em suas vidas. Abençoe todos aqueles que passam por momentos difíceis em suas vidas, lutas, tribulações, provações, angústias, dor, sofrimento, enfermidades, desemprego, problemas familiares. Ó Pai, Tu conheces cada um. Esteja com aqueles que nos escrevem pedindo orações, que as Tuas bênçãos estejam sobre todos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos continuar o nosso estudo desta semana, lembrando a vocês que é o nosso penúltimo estudo desta série, 3 mensagens urgentíssimas. E a palavra de Deus, ela é clara em nos dizer que este mundo vai chegar ao seu final. O mundo chegará ao fim não por guerras, bombas nucleares, atômicas, não importa quais sejam os equipamentos bélicos que as pessoas usam, o mundo não será exterminado por guerras. O mundo chegará ao fim pela volta do nosso Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, Ele nos deixou a Sua palavra para que nós possamos conhecer a vontade dele para com cada um de nós. O desejo de Deus é nos salvar, é nos levar para viver com Ele eternamente, mas cada um terá que tomar uma decisão pessoal. Não basta nós tomarmos a decisão de aceitar a Jesus em nossa vida, precisamos ter uma mudança de vida. Após aceitar Jesus, nós não podemos mais continuar vivendo a velha vida que nós vivíamos, as velhas práticas, e na palavra de Deus nós vamos conhecendo, ao estudá-la, o caminho que Deus nos deixou, que nós deveremos trilhar, fazendo a vontade dele em nossa vida. Ontem nós estivemos aqui falando a respeito da perseguição que já foi imposta aos cristãos ao longo dos séculos, especialmente do ano 538 da nossa era até o ano 1798, foram 1260 anos, os cristãos sinceros foram perseguidos, mortos, porque não queriam seguir as doutrinas contaminadas que foram inseridas na igreja cristã. E a igreja cristã, ela era uma igreja pura, simbolizada pela mulher vestida de sol, mas esta igreja ela se contaminou, ela se uniu ao Estado, especialmente nos primeiros séculos da nossa era, quando Roma ainda dominava mundialmente, era o império dominante da ocasião. E então a igreja cristã ela se uniu a Roma pagã, a Roma imperial, porque Constantino ele aceitou o cristianismo, mas não aceitou de coração, apenas de fachada. Ele queria se beneficiar aceitando o cristianismo. Ele era pagão, e ele trouxe do paganismo doutrinas falsas e inseriu na igreja. E essa igreja que era pura, ela foi aceitando essas mudanças
E hoje nós vemos aí a maioria das igrejas cristãs seguindo as doutrinas falsas que foram introduzidas na igreja cristã, a igreja pura. Mas ainda nós temos a oportunidade de conhecer a palavra de Deus, conhecer a verdade e ter uma mudança em nossa vida. Ontem nós falamos que o líder desta igreja apostatada, ele foi preso no ano de 1798 da nossa era por Berthier, general Berthier. Ele era do Napoleão, é general de guerra, do Napoleão. E então, esta igreja, ela sofreu uma ferida mortal. Parece que havia chegado ao fim, mas já estava tudo profetizado em Apocalipse capítulo 13. Você pode ler o capítulo 13 e você vai entender quando fala ali da ferida mortal. Mas essa ferida ela foi curada. Em 1929, Mussolini, ele deu novamente poder e autoridade a esta igreja apostatada, e ela começou a ressurgir e a crescer, e a maioria das nações estão se curvando diante deste poder, desta igreja apostatada, e está fazendo o que este líder da igreja vai dizendo que eles devem fazer. E nós vemos, irmãos, que todas as nações, elas estão se afastando de Deus pouco a pouco. Não querem mais aceitar a Bíblia, não querem mais prestar cultos a Deus, não querem mais se reunir, congregar, não querem ouvir falar de Jesus. É a apostasia que está tomando conta da igreja cristã. E o apóstolo Paulo, ele foi claro quando ele falou em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versos 3 e 4. O apóstolo Paulo, ele escreveu: não se deixem enganar pelo que dizem, pois esse dia não virá até que surja a rebelião e venha o homem da perversidade, aquele que faz destruição. Ele se exaltará e se oporá a tudo o que o povo chama de Deus e a todo objeto de culto, e até se sentará no templo de Deus e se fará passar por Deus. 2 Tessalonicenses 2, versos 3 e 4. Agora, no mesmo capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, a partir do verso 9, nos diz: esse homem virá para realizar o trabalho de Satanás com poder, sinais e falsas maravilhas, e com todo tipo de mentira perversa para enganar os que estão caminhando para a destruição, pois se recusam a amar e a aceitar a verdade que os salvaria. Portanto, Deus fará que sejam enganados, e eles crerão nessas mentiras. Então serão condenados por ter prazer no mal, em vez de crer na verdade. Então aqui o apóstolo Paulo, ele vem falando exatamente da apostasia que entraria na igreja, e as pessoas se afastando pouco a pouco da verdade, se afastando da palavra de Deus. E infelizmente, esta igreja apostatada, esta igreja que aceitou as heresias, as falsas doutrinas em sua igreja, diz aqui que o seu líder se exaltará e oporá a tudo que se chama Deus, e a todo objeto de culto, e até se sentará no templo de Deus e se fará passar por Deus. E é exatamente o que nós vemos acontecendo com o líder desta besta de Apocalipse 13, a besta que surgiu do mar, esta igreja apostatada. Ele quer ser Deus, e inclusive as pessoas o chamam de sua santidade. E sabemos, irmãos, que não existe ninguém santo na face da terra, a não ser Jesus, que existiu, viveu, morreu e voltou para os céus. Somente Ele é santo, foi santo, e somente Deus é santo e digno de ser adorado. Mas esse poder, ele quer assumir o lugar de Deus. Ele se diz apto a perdoar pecados. Vejam, somente um pode perdoar pecados, aquele que é Deus, o que nos criou, quando nós confessamos de todo o nosso coração. Então, aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 2, Paulo fala claramente da apostasia, que é o afastamento da verdade da palavra de Deus. E então, o apóstolo Paulo, ele estava preocupado com
as sementes dessa apostasia que já estavam presentes na igreja do Novo Testamento, a igreja dos apóstolos. A semente já estava ali implantada. E então essa semente, ela floresceu nos próximos séculos antes que Jesus volte. E o evangelho falso está por toda parte, está enganando as pessoas, está distorcendo a palavra de Deus e dizendo que o que nós encontramos na Bíblia já não é mais assim como está escrito, que hoje nós vivemos em uma outra época, que nós temos a nossa própria, nosso próprio entendimento do que é a verdade e o que deve ser praticado, e que Deus não vai ser um Deus tirano que vai nos condenar por nós estarmos adaptando a Bíblia, a palavra de Deus, à nossa condição, que é melhor para nós nos dias em que estamos vivendo. Então, irmão, Satanás, ele está por trás disso tudo. Quando nós lemos no livro de Apocalipse aquele dragão carregando essa besta, dragão é Satanás. É ele que está por trás, irmãos, de toda a maldade. Ele que está por trás da mudança da palavra de Deus. É ele que está por trás das falsas doutrinas que foram inseridas na igreja cristã. E é por isso que nós precisamos estudar a Bíblia, para que nós possamos conhecer a verdade da palavra de Deus. Se nós não conhecermos a palavra de Deus e praticarmos o que está escrito, nós iremos perecer. O próprio Deus, ele disse que o meu povo ele perece por falta de conhecimento. Então a palavra de Deus, ela está aí disposta a todos. Todos têm acesso. E nós, se não comprarmos, adquirirmos uma Bíblia, se não começarmos a estudar a Bíblia por nós mesmos, nós também seremos enganados e seremos levados à destruição. Paulo, então, vem falando aqui, no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, do homem da iniquidade, e este homem se levanta contra tudo que se chama Deus. E este homem, esse poder, se assenta no lugar de Deus, querendo ser Deus. E então, quando nós lemos em Apocalipse capítulo 13, capítulo 14 e também em Daniel, no capítulo 7, nós vamos ver ali quem é este homem da iniquidade que fala a palavra de Deus. Nós precisamos, irmãos, estar sempre prontos a ter a Bíblia em nossa mão e ouvir Deus falando conosco, para que nós possamos conhecer a verdade e ela nos libertar. Em Mateus, no capítulo 7, no verso 12, a palavra de Deus diz: em todas as coisas, façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Essa é a essência de tudo que ensinam a lei e os profetas. Então, irmãos, nós deveremos fazer às outras pessoas tudo aquilo que nós queremos que elas nos façam. Porque quando nós não fazemos o que nós gostaríamos que fizesse conosco, a lei do retorno, ela vem. As pessoas nos tratarão da mesma maneira como nós iremos tratá-las. E então, nós precisamos advertir as pessoas que estão vivendo no engano, no erro, adorando falsas doutrinas, pensando que estão chegando a Deus através dessas falsas doutrinas, mas que infelizmente estarão encaminhando-as para a destruição final. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a permanecermos firmes, fiéis aos princípios da palavra de Deus e que nós não sejamos levados à apostasia, a nos afastarmos do nosso Deus. Agradecemos a todos que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo desta semana, mas não nos esqueçamos. Jesus, ele diz: venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse capítulo 3, verso 11. Que Deus nos abençoe.